O tema do nosso estudo é Jesus Cristo quer entrar em nosso porão. No Salmo 139, o salmista ele começa afirmando que o Senhor conhece a vida dele desde o momento em que ele se levanta, desde os seus pensamentos, em todo o seu andar, em todo o seu deitar, em todo o seu caminho. Ainda diz o versículo 4 que o Senhor conhece o salmista, mesmo que não haja uma palavra na sua boca. E ele ainda diz no versículo 7 que é impossível fugir da presença do Espírito Santo, ou fugir da face do Senhor. Se ele for ao céu, se ele for ao Seol, qualquer lugar, a presença de Deus o alcança. Então eu quero ler 2 últimos versículos deste salmo, uma vez que o salmista tem esta convicção, tem essa certeza, e também é a certeza que nós temos, é a certeza que eu tenho. É esse exatamente o Deus a quem eu creio. Deus que conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, conhece o nosso amanhã. E diante dessa certeza, o salmista faz uma oração muito corajosa. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. O que o salmista está fazendo nesta oração corajosa não é um desafio a Deus. Ele está dizendo, Senhor, pode me sondar e o Senhor vai ver o meu coração. Pode me provar e o Senhor vai ver os meus pensamentos. Não que Deus não saiba. O salmista está tentando dar a Deus assim, a garantia de que, independente do que Deus procurar nele, Deus vai encontrar a sinceridade dele. Nada é escondido. Então, quando ele pede, sonda-me, como ele diz também no versículo 1, Senhor, tu me sondaste. Então a gente sabe que, por exemplo, no âmbito da medicina, a sonda ela é usada para explorar o corpo humano em suas menores cavidades e, quando necessário, levar até substâncias a esses lugares em que ela vai. Está falando de coisas minuciosas. Está falando de uma ocasião assim que é cirúrgica a necessidade. Então, quando o salmista diz sonda, ele não está pedindo somente uma coisa superficial. Ele não está se mostrando apenas em sua forma aparente. E é assim, meus irmãos, que a nossa vida precisa estar diante de Deus. A exemplo de uma casa. Nem todas as casas têm porões, mas toda casa tem um lugarzinho da bagunça. Ou é um quarto da bagunça, é um canto da bagunça, ou é um sótão. E esse lugarzinho geralmente não é apresentado para visita. Esse lugarzinho geralmente fica ali quietinho. Ninguém mostra, ninguém abre a cortina para ninguém ver o meu porãozinho, meu quartinho da bagunça. A vida espiritual também muitas vezes é assim. Então o porão é geralmente um lugar escondido, pouco cuidado, onde nós acumulamos algumas coisas, colocamos lá ferramentas, coisas velhas, coisas que não usamos mais, mas não temos coragem de se desfazer. É na mudança que a gente se arrepende. Mas aí a gente leva para outra casa e guarda igual. E só vamos transportando, não vamos eliminando. Porão geralmente é um lugar que tem pouca luminosidade. Geralmente o ar não circula muito bem. São essas características geralmente de um porão. Então todos nós temos o nosso porão. Também é retratado principalmente no cinema o porão como um lugar sombrio. Quem nunca viu um filme de suspense em que tem o bendito do porão e depois você ficou uma semana pensando naquele porão e achando que o porão da tua casa era igual àquele porão? Então o nosso porão é também um lugar onde a gente acumula nossas bagunças, onde a gente acumula nossas coisas velhas, onde a gente acumula ressentimentos, tristezas, decepções, mágoas, frustrações, coisas velhas. Vem à nossa memória coisas dos nossos porões, que se não tivéssemos guardado, não viria à tona. Porque todas as vezes que nós descemos ao porão da casa, nós vamos deparar com tudo que está ali. Se não estivesse ali, nós não iríamos nos deparar. E logo não iríamos nos relembrar. Então estocamos coisas velhas, coisas que não precisamos mais. E é no porão da nossa vida, ou geralmente é na alma humana que se encontra esse porão, o lugar em que não queremos que ninguém entre, que ninguém veja o que nós temos ali. É a parte feia da nossa vida, da nossa personalidade, do nosso ser. Seja por vergonha ou por constrangimento, nós não queremos que as pessoas conheçam essa parte da nossa casa. A nossa casa que tem um ambiente tão agradável, mas não levamos a nossa visita para conhecer
os nossos porões. Então, quando se fala de sondar, sondar não se faz necessário na superfície. Sondar não se faz necessário naquilo que é aparente. Nossa superfície é essa parte física. A minha superfície é isso que você está vendo aqui agora. Eu estou te vendo. Então basta um bom asseio, basta uma roupa limpa e uma feição leve. Eu posso transmitir a você que eu estou bem. E até aqui que eu quero que você vá. Não entre mais, porque senão você pode chegar no porão e ver que nem tudo tem cor, nem tudo tem um bom cheiro, nem tudo é agradável. Nenhum de nós consegue fazer de conta que não tem um porão. E o salmista nessa oração, ele está fazendo exatamente isso. Quando ele diz, sonda-me, ele está dizendo, Senhor, vá e observe a minha vida além da superfície. Coloque a sonda onde nada tem acesso. Hoje tem aquelas microcâmeras para microcirurgias internas, em que o especialista consegue ver numa grande tela aquilo que a olho nu é quase impossível. Isto é uma sonda. Então o salmista está dizendo, Senhor, vá até o porão da minha casa. Eu quero que o Senhor olhe o porão da minha casa. Quando ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Se nós fizéssemos essa oração hoje, como seria o teor dessas palavras? O que nós diríamos para Deus? Eu acho que o mais correto seria dizer, Senhor, vê se não há. Aqui ele está dizendo, vê se há. O salmista estava tão certo de que ele estava bem com Deus, de que ele disse, Senhor, pode sondar e ver se há algum caminho mau. Hoje, se eu orar, eu devo dizer, Senhor, vê se não há, que provavelmente tem. Se não houver, que bom, mas eu acho que tem. E é disso que se trata a palavra nessa noite. Nós estamos no início de um ano, há muitas coisas pela frente, mas de que adianta olharmos só para a superfície e não olharmos para as nossas profundezas que nós precisamos vencer. Só que sozinho nós não conseguimos. Então a proposta de Deus para nós nessa noite é permitirmos Ele entrar nos porões da nossa vida e vencermos coisas que transportamos há anos, que são pesos, que ocupam espaços, que acumulam sujeiras, que atraem insetos, que não tem nada de bom, mas que vamos carregando, vamos levando, vamos relembrando, vamos revivendo e sofrendo. Cada cômodo da nossa casa se refere a um tipo de assunto que nós abordamos com determinadas pessoas. Por exemplo, na cozinha se fala de coisas genéricas, sobre o dia a dia. Geralmente a gente fala mais do outro que ali está do que de nós mesmos. Se vamos para a sala, a nossa conversa vai ser um pouquinho mais familiar. Nós vamos conversar sobre os filhos, vamos conversar sobre a escola dos filhos, nós vamos falar sobre consultas médicas, vamos falar sobre programas em família, vamos até falar sobre espiritualidade. Se vamos falar do aspecto do banheiro, nós vamos conversar sobre higiene pessoal, dificuldades com aparência, nós vamos falar sobre insatisfações pessoais. Quando vamos para um quarto, então nós vamos aprofundar a conversa, vai trazer um tom de maior intimidade, porque vamos falar da nossa vida conjugal, vamos falar do nosso casamento, vamos falar de dificuldades, desafios na vida íntima, nós vamos falar de insatisfações mútuas. Quando vamos para o pátio ou o quintal, a conversa vai ser mais trivial ainda, vai ser variada, sem muito propósito. Na verdade, é a conversa em que a gente mais quer espairecer do que se concentrar. Podemos até falar a respeito do nosso quarto, mas dificilmente vamos falar dos nossos porões. As maiores dificuldades irão até onde as pessoas conseguem enxergar a nossa vida, porque se estamos com dificuldade na parte mais íntima dos nossos relacionamentos, que é com o cônjuge, até aí podemos abrir e desabafar com alguém. Mas quando se trata de um porão, há dificuldades. Nós não queremos que as pessoas vejam nossas coisas velhas. Nós não queremos que as pessoas vejam que nós temos uma parte suja. Nós não queremos admitir para as pessoas que nós não temos a perfeição. Nós não temos tamanha habilidade em determinadas situações. O porão mostra fraquezas. Isso é difícil para o ser humano admitir. E o salmista estava dizendo para Deus sondá-lo até as mais profundas áreas de sua vida. Então o porão, meus irmãos, fala dos nossos medos, o porão fala das nossas frustrações, o porão fala dos nossos rancores, fala da raiz de amargura que carregamos, o porão fala de perdões rejeitados e perdões retidos, o porão da nossa vida fala de mágoas que temos no passado. São os monstros dos pesadelos, mas não na vida das crianças, são os monstros dos pesadelos dos adultos. Criança não tem porão, quem tem porão é adulto. Então nós geralmente não queremos conversar sobre essas coisas com as pessoas, mas
Jesus quer entrar nesse porão. É ali que Jesus quer chegar. É dali que começa a verdadeira obra. É dali que começa a verdadeira limpeza. É dali que começa a verdadeira libertação. Nós não teremos entregado toda a nossa vida a Ele se não permitirmos Ele entrar em nosso porão e também ser Senhor daquela área de nossa vida. Talvez tenhamos recebido Jesus até a cozinha da nossa casa, até a sala, levamos Ele até o nosso quarto, mas muitas vezes não permitimos Jesus descer aos nossos porões. Não toque aí, dói, arde. Mas se Jesus vem, Ele vem para curar. Se Jesus vem, Ele já vem com a solução. Jesus não vem apenas para observar ou para ver o que nós temos. Ele vem para nos guiar por um caminho eterno. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Se houver, me livre desse caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Esta foi a oração do salmista. Quando a gente vê que Jesus fala com o jovem rico, ele vai e faz questão de ir até a região dos nossos maiores conflitos. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 16 em diante, diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então o que o Senhor Jesus fez com esse jovem? Jesus foi até o porão da vida dele. Jesus acendeu a luz no porão obscuro daquele moço, que o seu problema era o dinheiro. Ele não tinha problema nenhum em cumprir os mandamentos, mas ele tinha um problema que não estava na sua aparência, porque tinha uma aparência de piedade. Guarda os mandamentos, está fazendo uma boa parte. Então Jesus focou na raiz do problema daquele moço, que se entristeceu e valorizou por isso mais as suas propriedades, que ele possuía muitas, do que um tesouro no céu. Era para aquele moço uma coisa muito grave, mas era algo que estava nos seus porões, não estava na superfície. Então nós vemos o quanto é importante nós permitirmos que Cristo entre em nosso porão e lance luz nos cantos mais obscuros que haja ali. Os cantos mais obscuros da nossa alma, onde nós temos fraquezas e onde nós temos dificuldade em admitir essas fraquezas. Onde, quando nos deparamos com as nossas culpas, nós procuramos alguém a quem culpar para aliviar a nossa culpa. E hoje é muito comum nós nos depararmos, meus irmãos, por exemplo, com pessoas que não são apenas infelizes. Há tanto que se falar a respeito deste assunto. Obviamente a gente vai lidar aqui apenas com essas questões mais atuais, porque a infelicidade ela é uma realidade atual e muito próxima. Quantas pessoas infelizes você conhece? Mas as pessoas não estão apenas infelizes, elas estão viciadas em infelicidade. Isto é diagnóstico. E as pessoas que estão ao seu redor conseguem notar os sintomas disso à distância, mas a pessoa em si não consegue admitir o problema. Como pode alguém estar viciado em infelicidade? A pessoa que é vítima, está sofrendo por esse tipo de vício, sofre de outro problema, que é chamado de negaolismo, que seria basicamente negar o vício. A pessoa tem aquela dependência, tem aquele vício e nega que tem. Ela não admite que tem, mesmo que na vida dela tudo pareça sombrio, tudo pareça negativo. Então essa pessoa rejeita acreditar, que se acostumou tanto com a infelicidade, que já está viciada com isso e acha que não tem como viver outra vida. Não deixa ninguém mexer nos porões da vida dela. Ela acha que mexendo ali vai piorar, não vai resolver. Então, esse problema do viciado em infelicidade, que passa a ser uma negaólatra,
Esse problema se origina geralmente nas pessoas que foram criadas em ambientes de vícios, de abusos, pessoas que crescem acumulando sentimentos pessimistas, sentimentos negativos e vão acumulando nos porões. Essas pessoas sofreram no decorrer da sua vida experiências dolorosas, frustrantes quando crianças, não tiveram condições de falar desses sentimentos abertamente, passaram a carregar durante toda a sua vida uma carga pesada de emoções. Isso foi se tornando cumulativo, isso foi sendo encaixotado ao invés de ser eliminado, foi sendo encaixotado e guardado nas profundezas da alma, nos porões da alma, e passaram a funcionar como um bloqueio para essas pessoas. E o problema, então, é que elas sabem que elas têm uma casa limpa, elas têm uma casa arrumada, elas têm uma casa perfumada, mas também sabem que tem um porão sombrio, sabem que tem um porão gelado, sabem que tem um porão claustrofóbico, sabem que ainda há medos, que ainda há perturbações. Às vezes, com o decorrer do dia a dia, se esquece, mas sempre tem um momento que se depara ainda com essa realidade. E as pessoas que sofrem com isso têm algumas características dos viciados em infelicidade, características dos negaólatras. Eles evitam tudo o que é prazeroso. Eles têm medo da possibilidade de ser feliz. É chamado também de anorexia do prazer. Eles buscam de maneira inconsciente, porque está acostumado, está lá dentro, está num porão. Eles buscam dessa maneira inconsciente a crítica, a traição, a rejeição, a culpa, qualquer coisa que seja negativa, que seja dolorosa. Eles dão significados negativos a quaisquer eventos, seja um evento até positivo ou totalmente neutro. Eles conseguem ver negatividade em tudo. Ficam preocupados, na verdade eles são obsessivos por insultos, tanto do presente quanto do passado. Fica tudo guardado que é do passado. E eles querem, é um vício, que sejam de alguma forma insultados. Eles reclamam como forma de aliviar um sentimento de sofrimento, ao invés de lidar com o problema. Só reclamam, eles não resolvem, eles não enfrentam. Eles reclamam que tem um porão, mas não permitem abrir a porta desse porão para resolver. Não aceitam ajuda para isso. Eles colecionam ressentimento. Eles são carentes de atenção. Eles atraem perseguições. E quando não tem uma, eles inventam. Eles mendigam simpatia das pessoas. Eles fingem estar desamparados. E eles cuidam dos outros para poder dizer que não são cuidados por ninguém. Então é uma doença. E apenas um tipo de problemas dos porões que o ser humano carrega na alma. Mas esse é muito atual. Estamos vivendo dias de uma geração viciada em infelicidade. Porque nós estarmos infelizes por uma ocasião ou outra é totalmente natural. O que não podemos é permitir que isso domine a nossa vida e passe a ser uma dependência. Eu ser infeliz, eu demonstrar que sou infeliz para que alguém seja simpático comigo, para que alguém me dê atenção, para que alguém me ouça. Mas geralmente, mesmo assim, eu não vou abrir a porta do porão da minha vida para essas pessoas. Eu vou continuar colecionando ressentimentos. Eu vou continuar sendo obsessivo por insultos. Eu me ofendo com os insultos, ao mesmo tempo eu tenho prazer que fui insultado para eu poder dizer que estou sendo insultado. Então essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de libertação, e o único que pode fazer isso de uma forma eficaz é Jesus Cristo. É Ele que consegue sondar, ir até aquele lugarzinho bem escondido. Às vezes nem o próprio dono do porão tem mais coragem de mexer em tanta coisa acumulada, tem medo daquilo que pode encontrar. Então precisa de alguém que assuma essa responsabilidade, que tenha essa coragem por ele. E o salmista está dizendo: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim ainda algum caminho mau, vê se há em mim ainda alguma coisa que não condiz com a tua vontade em minha vida, vê se eu carrego ainda alguma caixa fechada com sentimentos, com emoções que são pessimistas, que são negativas, que são incrédulas, que desafiam até mesmo o teu poder, que desconsideram a tua grandeza, que ofendem a tua santidade. E é isso que o Senhor quer fazer em nós: admitir
é o primeiro passo. Eu tenho problema. Você admitir que tem alguma coisa no seu passado que ainda é viva dentro de você. Essa sondagem só Jesus pode fazer porque Ele tem ferramenta certa. Ele tem a sonda específica para isso. E é uma necessidade urgente. Qual é a ferramenta que Jesus possui para descer aos nossos porões e limpar? Ele é tão perfeito e limpa de uma forma tão bela que Ele resolve muitas vezes entrar sozinho. E Ele assume a frente e diz: deixa que eu vou resolver para você. Deixa que eu faço a limpeza. Deixa que eu tiro tudo o que está te prejudicando. Como nós falamos, uma das características de um porão é pouca luminosidade. Mas o Senhor Jesus vem com a sua palavra. É a palavra de Deus a ferramenta que pode nos limpar das sujeiras, das imundícies, das impurezas dos nossos porões. É pela palavra de Deus que nós vamos permitindo, Senhor, sondar a nossa vida. É a palavra de Deus, a sonda que vai até o nosso mais profundo interior, onde nós não conseguimos sequer mais alcançar de tanta coisa que nós acumulamos. Por isso, Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é a lâmpada. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho escuro. Vê se há em mim algum caminho que eu não enxergue bem, que pode me fazer tropeçar, que eu possa cair. Eu posso achar que estou tão bem porque estou na cozinha. Eu posso achar que estou tão bem apenas porque eu frequento mais a sala, porque o meu quarto está em ordem. Mas se de repente eu precisar ir ao porão, eu vou tropeçar, eu não vou conseguir enxergar bem. Então vê se há em mim algum caminho que precisa ser iluminado, que precisa, à luz da tua palavra, ser organizado. É isso que Jesus quer fazer conosco, é isso que Jesus quer fazer com a humanidade. Mas o homem, o ser humano, não quer que se acenda a luz no meio das suas bagunças. Há até um livro interessante, cujo título é A Vida Sem Deus é uma Bagunça. E é de fato e inevitável uma verdade. A palavra de Deus, então, é a luz. Não se arruma nada no escuro. A primeira coisa é acender a luz. O próprio Deus fez isso quando criou o mundo. A primeira coisa que Ele fez foi acender a luz para poder criar todas as coisas. Porque este mundo estava num caos total. A palavra de Deus é a espada mais penetrante do que qualquer instrumento desta terra. Que ela consegue ser tão cirúrgica a ponto de ir até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus sabe exatamente onde nós guardamos os nossos sentimentos mais terríveis. A palavra de Deus sabe exatamente quais são os problemas que nos amedrontam, os problemas que nos perturbam, que nos assombram no decorrer das nossas vidas. A palavra de Deus, ela conhece, ela é a espada que vai até onde precisa ser feita a cirurgia. O cirurgião que precisa muitas vezes fazer um procedimento num nervo, num tendão, numa artéria, e precisa ter precisão, saber qual é, não pode cortar errado, não tem margem para erro. E a palavra de Deus é assim, ela consegue nos dissecar e tratar o que está doente, sem prejudicar o que está são. Muitas vezes a pessoa procura um procedimento aqui desta terra e entra na sala cirúrgica com um problema e sai com outro. Há sempre um risco, mas a palavra de Deus não produz esse tipo de risco. Ela cura o que está doente e mantém são o que está são. Ela é apta. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração. Nada na terra, em nenhum outro lugar do universo existe algo que tenha essa capacidade, senão a palavra de Deus, conforme descrita aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E se há algum lugar em que é profundo em nossa vida, se há algum lugar em que a ciência não consegue conhecer, discernir, distinguir, exatamente porque é um porão, é a divisão da nossa alma e do nosso espírito. É exatamente ali que estão os nossos problemas mais profundos, nossos segredos. Porque ali muitas vezes não estão apenas sentimentos e emoções, ali também muitas vezes tem pecados ocultos. Muitas vezes ali tem pecados guardados, pecados de estimação,
E não é possível ser feliz guardando todos esses tipos de coisas, carregando todos esses tipos de sentimentos e emoções no decorrer dos anos. É uma vida de aparência. As pessoas nos conhecem pelo que nos veem, pelo que nós apresentamos e até onde nós permitimos que elas nos conheçam. Mas nós não nos enganamos. Nós sabemos o que temos guardado dentro de casa. E às vezes não temos capacidade então de eliminar. Nós não temos muitas vezes coragem de eliminar. Precisamos de ajuda externa. Precisamos de um terceiro para fazer isso por nós. Mas esse terceiro tem que ser alguém capaz, que não vai nos julgar pelo que vai encontrar, que não vai nos condenar por tudo aquilo que vai achar nos nossos acúmulos, nas nossas caixas, nos nossos baús, que vai simplesmente pegar e vai eliminar e depois simplesmente vai dizer está consumado. Aquele que tem o produto certo para fazer a limpeza e a higiene, o produto que realmente tem eficácia. E Jesus tem tudo isso que nós precisamos. Jesus tem as ferramentas, tem os produtos, Jesus tem a dignidade, a honradez para fazer esse trabalho. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. E ele não vai publicar aquilo que pode encontrar em nossos porões. Ele não vai dizer para o meu irmão: olha, você não sabe o que eu encontrei na vida no porão do pastor Odair. Olha, irmã, você não sabe o que eu encontrei no porão da regente do círculo de oração, o que eu encontrei no porão da esposa do pastor. Jesus não vai dizer: vocês não sabem o que eu encontrei no porão do obreiro. Não, é um particular de Jesus com cada um. Ele vai carregar, ele vai eliminar, e a partir daquele momento da limpeza ele passa a dominar aquela área da vida da pessoa também, e a partir daquele dia ele não permite mais que nada seja acumulado ali. Ele faz esse trabalho pelo poder da sua palavra. As pessoas estão infelizes, aquelas que já estão viciadas em infelicidade. Então a palavra de Deus, ela é o combustível para sanar a tristeza da alma. O Salmo 119, versículo 28 diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. O que é necessário para satisfazer a alma que está sendo consumida de tristeza? O que é necessário para resolver esse problema obscuro, desse porão quase que intransponível, quase virando um castelo? É necessário que a palavra de Deus venha para fortalecer a pessoa, e a pessoa consegue reagir, a pessoa consegue se levantar, a pessoa consegue admitir que tem problemas e entregar a sua vida por inteiro a Jesus. Quantas pessoas passam anos na casa do Senhor, dizem que entregaram as suas vidas a Ele, mas tem áreas das vidas que Ele ainda não pôde entrar, que o Senhor Jesus ainda não pôde dominar. Então mesmo na casa do Senhor há pessoas infelizes, há pessoas que carregam anos a fio mágoas, raízes de amargura, ressentimentos e todas aquelas outras coisas negativas que já mencionamos. Por quê? Porque ele simplesmente chega até a porta do porão e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele entra. É assim que ele faz. Jesus precisa entrar. Ele quer entrar, mas só entrará se a porta for aberta pelo dono da porta. A palavra de Deus é o combustível para sanar a tristeza da alma. Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. A tua palavra foi para mim alegria e gozo do meu coração. É a palavra que alegra o coração, é a palavra que traz felicidade à alma do ser humano, é a palavra de Deus que traz esta esperança. As pessoas que geralmente vivem infelizes, elas não estão vivendo, estão apenas sobrevivendo, vivem penando, sempre dizendo que era melhor não viver, porque uma vida que vale a pena ser vivida é aquela vida em que Cristo de fato pode dominar. Quando ele disse em João 10, versículo 11, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele estava querendo dizer exatamente isso. Eu não quero que vocês, como minhas ovelhas, apenas sobrevivam, eu quero que vocês vivam. Mas a pessoa, para querer que a sua vida seja longa, vale a pena quando a pessoa abre o seu coração e ouve a palavra de Deus, conforme diz Provérbios capítulo 4, versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos
da tua vida. Então não é apenas ouvir. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Aí sim se multiplicarão os anos da sua vida. Quem quer que os anos da vida sejam multiplicados se não está feliz com a vida? Jesus quer mudar esse quadro, mas a pessoa precisa ouvir, e além de ouvir, aceitar a palavra, porque a palavra ela vai vir para transformar. A palavra vai vir para lançar luz nos nossos porões obscuros. Nós vamos pagar uma de santo diante de Jesus e dizer: eu guardo os mandamentos, eu faço tudo desde a minha mocidade, desde que eu aprendi os mandamentos, eu guardo todos um por um. Aí o Senhor Jesus vem e lança luz nos nossos cantos obscuros, como fez com aquele jovem rico, e tocou onde havia um baú guardado, escondido, que só o jovem sabia. Mas a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então o Senhor Jesus vai abrir as nossas caixas velhas, com coisas velhas, e vai nos dizer: precisa eliminar isso aqui. E nós vamos relutar ou vamos aceitar? Quando ele diz: você precisa eliminar isso aqui da sua vida, nós estamos ouvindo. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu. Estamos ouvindo. Precisa eliminar. Você precisa vencer este ressentimento. Você precisa vencer esta mágoa. Você precisa vencer esta frustração. Você tem que vencer este assombro da sua vida. Mas vamos aceitar? Não, isso eu não quero que coloque fora. Não estou pronto. 20 anos, 10 anos. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Ou seja, esses bloqueios vão ser retirados. Eu falei que essas coisas se tornam bloqueios na vida da pessoa. Ela não se permite ser ajudada, ela não se permite ser feliz, ela não acredita que pode ser feliz, porque foi criada em um ambiente complicado, porque teve avós, porque teve bisavós complicados, porque teve pais complicados, porque foi criado por tio e não teve uma boa infância, cresceu sem ser culpada do que sente hoje. A culpa é por guardar o que está sentindo. A culpa é por armazenar isso, trazer consigo. Trouxe aquilo que estava na casa de outra pessoa, trouxe para sua casa e guardou e escondeu num porão. Jesus muda, Jesus transforma. É o que Ele quer fazer comigo, Ele quer fazer com você. Ele quer fazer, meus irmãos, com que realmente nós sejamos curados, sãos em todos os aspectos. Jesus não quer apenas a nossa totalidade, a nossa integridade no que tange a corpo, alma e espírito, apenas por querer. Ele quer porque Ele quer tratar todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos que Ele tenha em suas mãos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É uma necessidade nossa que Ele domine em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos urgentemente disso e precisamos entregar, mas às vezes entregamos apenas a nossa aparência, às vezes entregamos apenas alguns cômodos da nossa casa. Vamos colocar que entregamos a Ele o nosso corpo, entregamos o nosso espírito, mas quando se trata da alma, que fala de emoções, que fala de sentimentos, aí nós não queremos se entregar. Não conseguimos admitir que temos problemas, não conseguimos abrir mão, não conseguimos admitir para Deus que somos orgulhosos o bastante para continuar carregando esse tipo de coisa em nossa vida. Que nós vamos continuar sofrendo, que nós vamos continuar nos transformando em mártires desses sentimentos. Mas isso não é ser mártir por uma boa causa, é um auto-mártir. Ao invés de morrermos por uma causa nobre, nós nos matamos por uma causa qualquer. Não há dignidade nisso, não há honradez nisso. Meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, como crentes na sua palavra, como crentes da mesma forma que Davi era crente, a ponto de dizer: Senhor, Tu me sondastes, Tu me conheces. Tu conheces o meu assentar, Tu conheces o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, o Senhor cerca o meu andar, o Senhor cerca o meu deitar, o Senhor conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece, Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta, que não possa atingir. Da mesma forma que Davi tinha essa fé, nós cremos, vamos permitir o Senhor agir em nossa vida, em áreas, em situações que em toda a nossa caminhada de fé ainda não permitimos Ele agir, porque é a última hora da igreja na terra. O Espírito Santo está aprontando a noiva, e só a noiva vai subir. A noiva vai subir pura, sem rugas, sem manchas e sem máculas. Eu preciso me enquadrar nessas qualidades.
Eu preciso me enquadrar nessas condições. Eu não consigo fazer isso, mas é por isso que o Espírito Santo está na terra. É por isso que o Espírito Santo vai permanecer aqui até o dia do arrebatamento, ao lado da noiva, com a noiva, na noiva, limpando, purificando, guardando ela em santidade, para ela encontrar com o noivo, ataviada, adornada, como uma esposa ao seu marido, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer. Meus irmãos, a noiva, quando fala que ela é pura, é porque ela é pura por fora e é pura por dentro. Quando fala que ela é imaculada, está falando que ela é pura por dentro. Quando ela fala que ela está adornada, é por fora. Permita ao Senhor trabalhar nas profundezas da tua alma, permita a palavra te limpar. Vamos permitir a palavra nos sondar e fazer a cirurgia que for necessário em nós, porque ela vai apenas curar o que está enfermo e manter vivo o que está são. Meus irmãos, Deus quer fazer essa obra na sua igreja nesses últimos tempos.